Seja muito bem-vindo, Sidney. Tá ok, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, aceito com muita felicidade, e nós esperamos nesta noite, como é a nossa proposta, fizemos esse compromisso de nós conosco mesmo, de tentar compartilhar as nossas reflexões sobre a vida e principalmente sobre o Evangelho. E nós escolhemos nesta noite o tema patologias espirituais e a problemática da culpa, porque é algo que nós vimos estudando ao longo do tempo. Todavia, eu admito que o tema é tão complexo que o material que eu tenho aqui está em excesso com o tempo que nós temos. Então, eu vou tentar condicionar aquilo que nós temos de informações dentro do tempo que me foi entregue. E que eu consiga atender a proposta de provocar reflexões para cada um de vocês sobre o tema da noite, que é de vital importância para todos nós. Eu gostaria de começar, antes de mais nada, lembrando uma frase do poeta romano Juvenal. A frase é latim, todos conhecem, que é mens sana in corpore sano. E ela é uma citação do poema de Juvenal, que é um poema denominado Sátira. A sátira do poeta romano Juvenal. E neste trecho, onde se encontra esta frase, está o seguinte texto, que é bastante interessante e a época que foi escrito eu acho bastante atual e pertinente para o tema da noite. Está escrito assim: deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são. Peça uma alma corajosa que careça do temor da morte, que ponha a longevidade em último lugar entre as bênçãos da natureza, que suporte qualquer tipo de labores, desconheça a ira, nada cobice e creia mais nos labores selvagens de Hércules do que nas satisfações nos banquetes e camas e camas de plumas de um rei oriental. Revelarei aquilo que podes dar a ti próprio. Certamente, o único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude. Por que é interessante esse texto? Porque a proposta de Juvenal, não sei se deu para perceber, porque fomos céleres na leitura, a proposta é uma vida puramente espiritual, totalmente desapegada das coisas da matéria e focada naquilo que mais importa, que é a saúde integral, a saúde do homem integral, que compõe um conjunto que nós na espiritualidade, né, na espiritualidade não, mas nas doutrinas espiritualistas, denominam como agregado anímico ou agregado humano. Né? Então, nós temos assim, uma certa confusão quando tratamos de patologias. Algumas questões que nós entendemos como um problema que ora não nos incomoda, mas chega numa dimensão, num momento em que isso nos incomoda demais, nós recorremos imediatamente à ciência da medicina. E chegamos até o médico e expomos o nosso problema. Não raro nós percebemos que enquanto nós descrevemos a nossa situação, o médico cabisbaixo, com a mão sobre a cabeça e escrevendo sem parar à maneira de um psicógrafo, mas ele não é médium, certo? Ele mal presta atenção naquilo que nós falamos. E antes de terminarmos de falar, ele nos entrega um papel e diz o seguinte: você vai tomar tal medicação durante tanto tempo e você retorna daqui 2 ou 3 semanas para dizer se você se sente melhor ou não. Acontece que nós temos extrema fé naquele profissional, pela sua competência, pelo tempo de estudo e de pesquisas que ele levou para concluir como que ele iria ajudar a humanidade no alívio das suas aflições, resolver os conflitos humanos. Todavia, por mais que a ciência tenha o estudo sistemático, as pesquisas, os estudos de caso, ela conseguiu dividir as aflições humanas dentro de, basicamente, 3 áreas de conhecimento bem comuns: a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria.
Quando o médico nos propõe determinada terapêutica e nós descobrimos que esta terapêutica, após um bom tempo de tratamento, ajudou-nos pouco ou quase nada, tá? A solução das nossas aflições, o que nós fazemos? Via de regra, quando os nossos problemas são de ordem psíquica e emocional, principalmente, mas alguns também de ordem material, nós recorremos a um pouco mais de fé. Não a fé na ciência humana, mas a fé na ciência espiritual. E é quando nós vimos a casa espírita. E chegamos à casa espírita com o propósito de entregar as nossas dores e que elas fiquem na casa espírita e não nos acompanhem nunca mais. Todavia, o que acontece? Nem sempre isso tem solução. E aí é que nós entramos na seguinte questão: por que que nós não encontramos solução na ciência médica e na ciência espiritual? A questão fundamental é a falta de conhecimento. Conhecimento do quê? O conhecimento de qual é o problema que me aflige, onde está radicada a causa das minhas aflições, porque o médico atacou as consequências através de medicação. Só que nós lembramos que a medicação, ela trabalha em que campo de origem? Ela trabalha na parte do sistema nervoso central, toda medicação cai na corrente sanguínea e de uma forma ou de outra ela acaba caindo no sistema nervoso central. Cérebro, né? Cerebelo logo aqui atrás, no bulbo, e o encéfalo, que é o tronco encefálico, que tem suas ramificações na espinha vertebral, ramificações que é o sistema nervoso periférico, que tem todos aqueles filamentos, né, que são os nervos, as inervações, os gânglios, que comunicam o nosso cérebro com todo o restante do nosso corpo. Então, nós podemos ter alívio do tipo, uma sensação de dor anestesiada. Às vezes, uma taquicardia ou uma ansiedade relativamente controladas. Mas nós não conseguimos a solução em nenhuma encarnação para não ter mais raiva, não ter mais ódio, não ter rancor, não ter melancolia, não ter estresse e não ter depressão, por exemplo, e uma sorte de outros eventos psicopatológicos que não são solucionáveis pela medicação. Mas a casa espírita vai resolver. É a hora que nós chegamos na casa espírita e também nos propõem uma outra terapêutica. A que eu mais gosto é a da terapia do passe, que é simples, é passiva, né? Eu sento e recebo, pura e simplesmente. Mas aquela terapia de assistir o evangelho ou a terapia de mudar de comportamento, esta é tão difícil que eu acho que eu vou deixar para a próxima encarnação, eu vou me modificar, eu sou um espírito imortal, portanto, eu tenho todo o tempo do universo para me modificar. Ledo engano. O primeiro fator que nós devemos considerar é que nós não nos conhecemos, e não nos conhecendo, nós tampouco conseguiremos expor para o médico ou para o companheiro da casa espírita que nos recebe qual verdadeiramente é o problema que eu tenho. O problema, às vezes, é a minha esposa, ou o meu marido, ou meus filhos, que me tiram a paciência e que me desestabilizam emocionalmente. Mas isso também não é verdade. O problema sempre é de mim para eu mesmo. Nunca a causa é externa, a não ser se for uma virose, uma forma virulenta que me ataque. Daí sim, o problema é de fora para dentro. Mas até isso eu consigo combater se eu tiver equilíbrio. Então, se nós considerarmos que o problema é interno, que não é a medicação que vai afetar o sistema nervoso central, que vai solucionar, nós temos que remeter os nossos pensamentos novamente a Juvenal e entender a frase mens san, in corpore sano, que é um conjunto, que é esse agregado anímico, como se nós fôssemos uma cebola, que descascamos e temos várias camadas. Para entender melhor, nós fazemos a alusão com a chama de uma vela. A chama de uma vela é muito parecida com nós outros espíritos. Por quê? Dentro deste agregado anímico ou agregado humano, nós temos
um conjunto composto pelo espírito, e o espírito, que é criação divina e promana a energia divina incessantemente, porém em desequilíbrio, e é esse desequilíbrio espiritual que faz com que nós estejamos em desarmonia conosco mesmo, sofrendo com isso as consequências da própria forma de pensar, de sentir, de se comportar e de agir propriamente dita, já que o comportamento pode ser um comportamento passivo ou ativo. Então, dividimos em comportamento e ação. Então, o espírito é como uma chama de uma vela. Existe uma parte que a ciência considera e trabalha em cima desta parte, que é a parte do combustível. Qual que é o combustível da chama? É a madeira, é o papel, qualquer outra coisa. Essa parte tangível. Isso a ciência pode trabalhar, de acordo com os conceitos que hoje ela considera. Existe uma outra parte do espírito ou da chama, né, que estamos fazendo uma analogia, que é o calor. O calor nós já não vemos, como vemos o papel, como vemos a madeira. Mas nós podemos sentir. Então, esses sentimentos eu sinto e eu transmito para o médico, que também deve passar por aflições semelhantes às minhas, mais graves ou menos graves, e por isso ele pode me entender completamente. E é intangível. Então, essa é uma outra camada do espírito que eu não vejo, mas eu sinto. E, por fim, nós temos lá o comburente, que eu nem vejo e nem sinto, que é a parte que nós podemos compreender, que nós hoje não vemos os espíritos, apenas sentimos. E alguns nem sentir o sentem, porque estão tão envolvidos numa faixa vibratória negativa, que não sentem os superiores e estão acostumados com os espíritos inferiores, que é a parte do fogo correspondente ao oxigênio. Então, o oxigênio eu não vejo e não sinto. Então, nós podemos fazer a analogia do espírito dessa forma. Múltiplas camadas que compõem um único ser. Então, nós não pensamos mais no espírito corpo e matéria. Nós pensamos no espírito como um único ser. Resumidamente, o homem não é o corpo que tem uma alma. O homem não é o corpo que tem uma alma. Tampouco a alma não é um espírito que tem um corpo. Tudo é uma coisa apenas. Em determinado momento das nossas vidas, compomos uma coisa apenas. Quando estivermos mais evoluídos, daí sequer teremos esse corpo tão denso. Mas continuaremos com várias camadas energéticas que são promanadas pelo espírito, que servem para formar um agregado no qual ele se adeque a determinada região em que ele se encontrar. Os espíritos superiores, quando vêm à Terra, como aconteceu com o Cristo, precisou dessa adequação, densificar a sua natureza energética para que pudesse estar na Terra por um tempo. Mas espírito e matéria, como nós dissemos, é um conjunto indissociável. É um agregado de corpos escalonado, desde o fluido sutil até o intangível, tá? Aliás, intangível, né? Até o fluido mais denso, para que ele possa interagir em momentos em localidades mais densas. É baseado nesse conceito que a ciência moderna trabalha, tá? Ela trabalha em cima do conceito que nós somos matéria, única e exclusivamente. Então, quando ela conseguir considerar, através de mais estudos, um estudo integral sobre os aspectos, conforme Juvenal nos disse, de mente, de corpo e espírito, aí sim ela vai resolver os nossos problemas, certo? Não, errado. Ela nunca vai resolver os nossos problemas, porque nós falamos que os nossos problemas estão radicados, em nós mesmos. Então, é necessário que toda a humanidade compreenda esse conceito de integralidade para a busca incessante do quê? Da saúde integral. Porque só entendendo isso, eu posso mudar o meu comportamento. Posso exercitar pensamentos e sentimentos toda vez sublimados, de ordem sublimada, para que eu encontre o ajuste energético ideal. Ou seja, comece não a emanar fogo,
como a chama de uma vela que encontra uma cortina e causa o caos, mas que eu consiga direcionar toda essa minha energia com um foco objetivo, onde eu possa criar em torno de mim uma chama equilibrada, uma chama à maneira de um campo energético, um campo de força, onde eu me beneficio pelo equilíbrio da forma, tá? E também gero benefício para aqueles que estão ao redor, ou seja, calor sem destruição. Então, este é o nosso objetivo. Desta forma, se cada um de nós compreender que é tão fácil do ponto de vista da compreensão, não é fácil do ponto de vista do exercício, porque senão todos nós estaríamos puros hoje e felizes, mas se nós entendermos do ponto de vista da compreensão que é fácil determinarmos uma diretriz para as nossas vidas e para a nossa saúde, nós conseguiremos reduzir sobremaneira todos os desequilíbrios psicoemocionais que nós temos agora. E por que é importante isso? É importante porque tudo aquilo que eu não soluciono, obviamente fica sem solução, e vai chegar um momento em que a minha oportunidade de solucionar tais questões vai cessar. Por quê? A tendência de cada um de nós é que evoluamos constantemente. É uma lei do progresso que está lá no capítulo 7º do Livro dos Espíritos, que diz que todo mundo vai evoluir. Eu posso até querer deixar para uma próxima encarnação aquilo que eu deveria fazer hoje, mas eu vou conseguir? Eu vou apenas retardar, porque na próxima encarnação eu terei outros haveres. Então eu vou acumulando problemáticas que hoje, porque eu as conheço, fica tão simples de resolver, porque eu entendo a origem. Então, eu vou trabalhar na origem para ter uma solução ideal durante a minha vida. Mas e na próxima encarnação? Já ouviram falar no véu do esquecimento, onde nós não nos lembramos das nossas personalidades passadas? E se não lembramos da personalidade passada e dos erros? Muito menos. Porque é da misericórdia divina que nós não nos ocupemos com as aflições passadas para que nós possamos sempre ter um novo ponto de partida e evoluir. Considerando isso, as minhas culpas não reparadas pela prática do amor e da caridade, ou seja, redimindo-me dos erros, se eu não fizer isto, esta redenção nesta existência, na próxima existência, como eu só vou lembrar dos erros praticados nela, na existência futura, logicamente que os erros do passado se manifestarão na forma de uma culpa inconsciente. Hoje é consciente, hoje eu sei. No futuro, essa culpa será inconsciente. E como que ela se manifesta? Ela se manifesta em todas as tendências de psicopatologia, todas as frustrações, ansiedades, depressão, síndrome do pânico, burnout, tudo o mais que nós ouvimos a ciência moderna trabalhar nos 3 campos que nós mencionamos, a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria. Estas manifestações serão de difícil solução, porque entregaremos os problemas aos médicos, aos cientistas, e eles nos atenderão na base da alopatia, ou seja, atacando o mal através de medicação. E aonde que essa medicação vai? Que nós falamos diretamente para a parte do sistema nervoso central, causando, portanto, algumas desordens biológicas ou fisiológicas para compensar outro desequilíbrio. É o tal vestir um santo para desvestir um santo para vestir outro. E nós não conseguimos, numa existência que deveríamos progredir muito, resolver tais situações. Tá? Então, a nossa proposta é entender o seguinte, que respirar é vital. É vital? É vital, sim. Por quê? O sistema nervoso central, em suas subdivisões, tem uma parte lá que é o sistema autônomo, né? E tem o parasimpático e o simpático. 2 sistemas dentro do sistema autônomo. E enquanto o simpático excita, o parasimpático modera, fazendo o quê? Um equilíbrio das funções. Então, um faz eu abrir os olhos, o outro faz com que eu feche os olhos, dando um equilíbrio. É essa busca do equilíbrio que nós precisamos através das tarefas de reforma interior, de controle emocional, de estudo constante e sobretudo, estudar a nós mesmos
para conhecermos as nossas imperfeições baseadas nas virtudes do Cristo que está no Evangelho. Quando nós entendermos isso, faremos o trabalho do parasimpático, do simpático e do parasimpático, buscando o equilíbrio energético. Não vai ser mais aquela chama que sai devastando tudo, mas a chama equilibrada, que fornece o calor adequado, que fornece a luminosidade e está protegida por si mesma. Aí será mais fácil de entregarmos os nossos trabalhos para a medicina, porque todos nós conheceremos os mesmos princípios, os princípios da matéria e os princípios do espírito, entendendo que tudo, neste momento, é uma coisa só. Tá? Então, respirar deixa de ser a coisa mais importante do mundo. Ah, mas eu respiro automaticamente. Se eu parar de respirar é porque houve um colapso e daí eu perco a vida. Não, porque se eu entendo que eu sou espírito imortal, respirar não é a coisa mais importante, mas meditar passa a ser a coisa mais importante, porque enquanto eu medito, eu reconheço as minhas imperfeições e as minhas necessidades prementes, mas se eu simplesmente deixar a vida me levar, né, realmente a vida leva eu. Eu creio que nestes 20 minutos nós tenhamos proposto alguma reflexão. Eu espero que sim. E eu agradeço a oportunidade, tá? Um forte abraço, um beijão no coração de todos, tá? Sim, sim.